Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos estar conversando, falando, ministrando sobre uma parábola. Jesus ensinou o seu povo, ensinou os seus discípulos, ensinou as multidões, ensinou aos religiosos através de parábolas. E essa parábola está dentro de um contexto que era muito conhecido nos dias de Jesus, que era acerca de pesca. Então nós vamos meditar nessa parábola. E quando eu falo de pesca, é claro que sempre vem à minha memória muitas histórias de pescadores. E aqui na nossa igreja nós temos alguns pescadores, né? E geralmente diz que pescador não mente, aumenta, né? Então aquela piaba se torna um verdadeiro troféu a ser colocado lá na sala de visitas. Mas amados, eu lembro que a minha primeira experiência com pescaria foi assim algo inusitado. Eu imaginava sempre uma pescaria, eu adentrando um barco, indo para um lago ou um rio, ou até mesmo para o mar, com uma vara bonita de pescar, aquelas de filme, né, que o pessoal roda assim, faz um barulhinho bonito e tudo, e aí logo fisgasse um peixe grande. Porém, a minha pescaria não teve nada disso. Eu lembro, eu era adolescente, talvez entre 12 e 13 anos, e meu pai me levou para essa experiência de pescar. Achei estranho porque era um horário bem diferente, era no final da tarde, início de noite, e quando nós chegamos no local, não era nenhum lago, não era nenhum rio, não era um braço de mar, era o mangue. Meus amados, de imediato ele me deu um banho de querosene, né? Não existia naquele tempo qualquer tipo de repelente, né? Repelente de pobre era querosene. Então ele me encharcou de querosene, porque era tanto mosquito que voava em cima da gente, né? Tanta muriçoca, que só mesmo o cheiro forte do querosene para espantar. Mas o que desagradou não foi tanto o cheiro do querosene. O ruim foi quando eu entrei dentro do mangue, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num mangue, mas a sensação não é muito agradável, né? A gente fica pisando em lama o tempo todo. E o meu pai foi logo dizendo assim: cuidado. Eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Cuidado com ostra. Eu disse: por quê? O que é que tem a ostra? Eu disse: porque é igual uma lâmina, corta que é uma maravilha. Eu, 13 anos, pisando em lama, depois de ter sido banhado com querosene, ainda com o grito do meu pai: cuidado com ostra, o meu desejo era fugir dali, né? Mas não sabia como voltar, nem tinha como ficar na margem, porque ele adentrou, né, ali aquela parte do mangue, juntamente com outros dois grandes pescadores. E eu sei que ao final de horas e horas de pescaria, para o meu desespero, né, de ter que aguentar tudo aquilo, ele quase não pescou nada. Na verdade, eu acho que foi muito mais emoção do que qualquer outra coisa. E a tristeza, eu não vou dizer que se abateu no meu coração. Eu que estava tão empolgado pelo convite, pelo chamamento para ir pescar, terminava aquela final de noite numa grande frustração, porque depois de ter enveredado ali por aquelas áreas do mangue, não conseguimos pescar quase nada. E hoje nós queremos falar sobre uma pescaria, mas uma pescaria bem diferente. Na verdade, uma parábola que fala sobre peixes que são recolhidos na rede. E claro, todo bom pescador espera pescar peixes, e bons peixes. Ninguém quer pescar coisa ruim, quer pescar os melhores peixes. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 13. E à medida que você encontrar essa passagem, versos 47 a 51, diz assim o texto sagrado: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles, os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Queremos também dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. E pedir a você que está aqui presencialmente e você que nos acompanha aí no YouTube, a inscrever-se no nosso canal. Acione o sininho, que é para ser comunicado de novas postagens. Deixe o seu like, faça seus comentários e
mais importante, compartilhe essa e outras mensagens que se encontram lá no nosso canal no YouTube, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma parábola que traz um alerta importante para a igreja evangélica dos nossos dias. Só porque alguém é exposto à pregação do evangelho, só porque alguém frequenta uma igreja, ou até mesmo porque é membro de uma igreja evangélica, isso não é garantia da sua salvação. É possível estar na rede, é possível estar na rede do reino e ainda assim ser lançado fora como peixes ruins. Jesus explicou isso nessa parábola sobre os segredos do reino em todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Os discípulos foram lembrados de que o objetivo do seu aprendizado não é apenas para o seu benefício próprio. O ato de você estar na igreja, o ato de você ser confrontado com as escrituras, quer seja nos cultos de domingo, na escola bíblica, nos cultos de ensino às terças-feiras, nos cultos de oração às quintas-feiras, não é apenas para a sua edificação pessoal ou o seu crescimento. É principalmente para que você possa levar essa mensagem a outros que, como você no passado, estava afastado, e essas pessoas se encontram distante de Deus, possam também ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, peregrinando nessa terra, as mensagens do reino foram levadas a multidões, não apenas aos discípulos, não apenas aos religiosos, e essas pessoas ouviram a mensagem proferida por Jesus acerca do reino dos céus. Porém, mesmo que multidões tenham ouvido acerca do reino, poucos o seguiram, muitos o rejeitaram e até mesmo o perseguiram. E provavelmente os discípulos devem ter pensado: há algo de errado com você, Jesus, ou então há algo errado com a sua mensagem. Como é que essa mensagem é a mensagem do reino de Deus? Como é que essa é a mensagem do próprio Deus? E por que que as pessoas então o rejeitam? Há algo de errado com você ou com essa mensagem. Talvez isso tenha pairado na cabeça de muitos que seguiam a Jesus. Mas, queridos, a realidade é que não há nada de errado nem com Jesus, nem com a sua mensagem. O problema é que, assim como no passado, em nossos dias, existem barreiras que impedem as pessoas de compreenderem plenamente a mensagem do Evangelho. Havia algo que impedia a audição, a compreensão, mas também a obediência adequadas acerca da palavra de Deus. E acho que quando Jesus, ele traz a ministração no capítulo 13, ele procura de todas as formas levar a compreensão verdadeira, real e absoluta daquilo que o povo, daquilo que os religiosos, daquilo que os seus discípulos, tanto do passado quanto do presente, precisam estar atentos, e assim não apenas aprender, mas aplicar às suas vidas. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai observar que inicialmente no capítulo 13, dos versos 1 a 23, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. Essa é uma parábola muito conhecida, já tivemos a oportunidade de ministrar sobre ela aqui na igreja. A Bíblia fala que essa semente, que é a palavra de Deus, tem todo o potencial para produzir frutos abundantes. Essa palavra tem poder para transformar, esta palavra tem poder para libertar, esta palavra tem poder para salvar, e esses que aqui estão, são frutos dessa parábola. Desde que ela seja semeada no solo certo. A Bíblia diz que ela produzirá 30, 60, 100 vezes mais. Por que então as pessoas não acreditam? Por que as pessoas continuam rejeitando a palavra de Deus? Não é problema na palavra, não é o problema na sua mensagem. O problema está no coração do homem. O coração do homem tem como que uma película que impede a recepção adequada da palavra de Deus. Jesus, nessa primeira parábola do capítulo 13, fala que há 4 tipos de solos, que descrevem 4 tipos de pessoas. Não são 4 tipos de sementes, a semente é a mesma. A semente é a palavra de Deus que está sendo pregada, que está sendo anunciada. O que difere aqui é o tipo de solo. Há algumas pessoas hoje que estão endurecidas,
representadas por aquele solo que é chamado de a beira do caminho. A beira do caminho é um solo compactado pelas muitas pisadas e rodas de carro. Existe ali uma barreira que impede que a semente seja internalizada. Ela fica à margem, ela fica logo acima no solo. E a gente sabe que quando isso acontece, vêm as aves e tomam para si as sementes. Mas, além disso, existe também um outro tipo de solo, que são aquelas pessoas que são insensíveis, que têm uma camada muito superficial de solo. E quando o sol nasce, logo a semente morre. São representadas aqui pelo terreno pedregoso, aonde não havia muita terra. São pessoas que escutam a palavra e que a gente imagina que dali será produzido bom fruto, mas logo aquela pessoa desiste e abandona. Há alguns que são ouvintes descuidados. É o solo que está cheio de espinhos, de ervas daninhas, e os espinhos e ervas daninhas sufocam a semente da palavra de Deus. São pessoas que às vezes até escutam a palavra de Deus, mas diante dos muitos afazeres, diante de muitas outras coisas, acabam por se afastar do Evangelho. E somente quando você tem um bom solo, como diz nas Escrituras, uma boa terra cultivada, um coração preparado, é que a semente da palavra de Deus produzirá frutos abundantes. Essa parábola, querido, nos diz que não há nada de errado com a mensagem. Em todos esses 4 solos, a mesma mensagem foi lançada. Não há nada de errado com a semente da palavra de Deus. Ela tem todo o poder para salvar, ela tem todo o poder para libertar, ela tem todo o poder para curar. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, nos é dito: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É necessário crer. O problema não está na palavra, o problema está no coração do homem. E é por isso que o povo de Deus precisa ouvir bem a palavra. O povo de Deus precisa se alimentar da palavra. Não pode estar se alimentando de comida de porcos. Não pode estar se alimentando de coisas que possam trazer dano à sua própria vida espiritual. Quando eu digo, ouça bem a palavra de Deus, isso não se refere apenas às ondas sonoras ricocheteando nos nossos tímpanos. Ouvir bem a palavra de Deus significa que ouvimos com o coração, assumimos compromisso. Mas não apenas isso, também intenção de não apenas saber, mas de obedecer e fazer a vontade de Deus. Não é um mero conhecimento. A Bíblia relata muitos doutores da lei, pessoas que estudavam as Escrituras. E eu quero dizer para você que isso não é um enfado. Estudar as Escrituras é bênção. É muito bom nós nos dedicarmos, nós nos debruçarmos em conhecer mais e mais da palavra de Deus. Mas o conhecimento pelo conhecimento não produz vida. O conhecimento, para produzir vida, precisa ser aplicado no meu dia a dia. Eu preciso fazer dessa palavra uma realidade no meu trabalho, na escola, no meu lar, aonde eu me encontrar. A parábola do semeador nos diz que muitas pessoas ouvem, mas não querem obedecer, não querem fazer. E é por isso que não são abençoadas na recepção da palavra de Deus. Esse é o segredo sobre o reino que Jesus revela nessa primeira parábola. O reino é para aqueles que querem ouvir para obedecer. Se você tem ouvido a palavra de Deus porque você se agrada dos escritos sagrados, pastor, eu gosto tanto de salmos, eu fico maravilhado com o Evangelho, amém. Mas isso precisa transcender apenas o deleite, isso precisa transcender apenas ao conhecimento, isso precisa ser aplicado na minha vida, precisa ser vivido. Eu não posso apenas estar na teoria, eu tenho que ter a prática cristã. A segunda parábola Jesus nos conta nos versículos 24 a 30, conhecida como a parábola do trigo e do joio. E assim como nos dias dos apóstolos, o mundo que vemos hoje é composto de pessoas que são cristãos de verdade,
e outras que não são. E Jesus ensina isso nessa parábola. O trigo, ele é bom. O trigo é de onde nós tiramos a farinha para produzir o pão, o macarrão, as bolachas. É bom para a comida, é uma coisa boa. Mas o joio é uma espécie de erva daninha, que se parece com o trigo, mas não é comestível. Trigo e joio podem coexistir no mesmo campo, no mesmo pedaço de terra. Parecem iguais, semelhantes, e não é fácil diferenciá-los. Jesus então usa esse cenário comum em situações agrícolas para dizer que há aqueles que são cristãos de verdade, são trigo, e há aqueles que agem como se fossem cristãos, mas na verdade não são. Eles podem falar como cristãos, e cristão e crente tem um linguajar próprio. Oh Jesus, abençoa, salva almas, né? Se eu ouvisse isso alguns bons anos atrás, eu ia dizer assim, meu Deus do céu, me livra do cemitério. Nós temos um linguajar próprio, nós temos às vezes uma forma de nos vestir também, que nos identifica pela moderação, pelo cuidado no vestir. Queridos, mas tudo isso não representa o que verdadeiramente somos, trigo, porque nós podemos até vestirmos-nos como crentes, falar como crentes, mas não conhecermos a Deus, não acreditar no Evangelho, não ser verdadeiros seguidores de Jesus, porque somos desobedientes, rebeldes. São pessoas que são joio por serem pecadoras, que se entregam aos seus pecados e não mudam, não se arrependem. Pastor, mas todos nós pecamos, é verdade. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que se dissermos não termos pecado, nós somos mentirosos. Mas o mesmo apóstolo João, nessa mesma carta, diz que nós não vivemos na prática do pecado. O pecado, queridos, é uma exceção na nossa caminhada, na nossa vida, não pode ser uma regra. E o joio vive no pecado. Então, independentemente do que dizem, suas vidas se mostram contraditórias. E um dia, quando Jesus vier com seus anjos, embora pareçam tão semelhantes com os crentes, haverá uma grande separação. Uma separação do trigo e do joio. Então, só porque as pessoas frequentam a igreja, não nos dá o direito de presumir que todos sejam crentes. Muitas pessoas acham que pelo fato de alguém ser religioso, porque participa de alguma atividade da igreja, porque faz suas orações antes das refeições, porque até mesmo participa das contribuições na igreja, deve ser um filho de Deus. Não, isso não é tão simples. Então Jesus nos chama para examinar a nós mesmos. Quem não se lembra das instruções da ceia lá em 1 Coríntios, quando o Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não são os seus pais, não são os outros irmãos da igreja, é a si mesmo, para ver se estamos realmente na fé, se há em nós uma mudança real, se verdadeiramente somos trigo. Mas nos versículos 31 a 35, Jesus contou à multidão as parábolas do grão de mostarda e do fermento. São parábolas do crescimento do reino, histórias que nos contam como o reino de Deus floresce. A semente de mostarda é realmente minúscula, muito pequena, e o fermento não precisa ser em grande quantidade para levedar a massa. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é como a semente de mostarda, é como um pouco de fermento, que você não precisa de muito. Ele pode ter um começo muito pequeno, quase insignificante, mas dê tempo, e você verá que silenciosamente ele cresce, e um dia você verá os resultados surpreendentes. Talvez alguns aqui possam lembrar-se do dia da sua conversão, olhando para o seu passado, um passado afastado de Deus, distante dos caminhos do Senhor, e em determinado dia Deus o alcançou com o seu perdão, o envolveu com laços de amor e misericórdia, e você o confessou como Senhor e Salvador na sua vida. Talvez muitas coisas que lhe eram comuns no passado precisaram ser retiradas do seu viver. Práticas que desagradavam o coração de Deus precisavam ser abandonadas. E isso demandou um certo tempo. É um processo constante, contínuo na nossa vida.
Durante todos os dias da nossa existência, nós estamos passando por esse processo chamado santificação. Mas a palavra de Deus diz que a cada dia nós estamos nos aproximando cada vez mais de Cristo, nos tornando mais parecidos com Jesus. Pelo menos esse é o projeto para o cristão, é parecer cada vez mais com o seu mestre. Como discípulos de Cristo, o crescimento do reino, queridos, começa pequeno, mas não apenas na vida pessoal, individual de cada um de nós, mas também na semente do evangelho quando é plantado. Esse trabalho, quando aqui se iniciou, ainda sobre a égide da antiga igreja, começou com um trabalho pequeno, foi se ampliando, pessoas foram se dedicando a essa obra, levando a palavra de Deus, e o Senhor trouxe o crescimento. Queridos, a obra de Deus, ela pode iniciar-se pequena. Talvez alguém possa olhar para a Gileade lá no Eusébio e ver um punhado de irmãos que está se dedicando, que está investindo suas vidas. Pastor Wilson, Sheila, Micael, Dâmaris, aqueles irmãos que ali se congregam, que estão fazendo a obra do Senhor. Mas o Senhor dará o crescimento pela determinação, pelo zelo, pelo amor, pela dedicação, porque é a obra de Deus. O crescimento do reino começa pequeno, mas ele progride de uma forma impressionante, até que a semente de mostarda se torne uma árvore, até que toda a massa seja levedada. E Jesus está revelando aqui aos discípulos e também a nós, de que estamos no meio de um processo de crescimento, tanto um crescimento numérico enquanto igreja, mas também um crescimento espiritual individualmente. A mensagem que se iniciou lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, chegou às nossas terras, se espalhou pelas praias e chegou à cidade de Fortaleza, em todos os cantos do mundo. E nós ainda não vimos a extensão real disso, porque até que Jesus volte, a mensagem do Evangelho deve continuar sendo pregada. Nós não podemos nos cansar de levar as boas novas de salvação aonde o Senhor nos enviar. Já no próximo final, já próximo ao final do capítulo 13, nos versículos 44 a 46, Jesus apresenta duas outras parábolas, do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Parábolas que tratam do valor do reino. Quando o Senhor nos deu a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, Ele está ensinando que as pessoas que pertencem a Deus são pessoas que veem um valor insuperável de conhecer a Deus por meio de Jesus. Seu povo é um povo que realmente vê o valor incrível de ser perdoado de seus pecados, que reconhece o valor de herdar a vida eterna e ser reconciliado com Deus. Aquilo para o mundo não tem valor, mas para nós tem um valor tremendo, porque foi conquistado pelo sangue puro de Jesus. Nós que estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, agora fomos alcançados, agora somos salvos pelo poder de Deus. E isso tem um valor que nenhum de nós tem como pagar, tem como quitar. Por isso que Jesus veio a esse mundo. Nós somos um povo que tem uma alegria tão profunda, que estamos dispostos a desistir de tudo para seguir Jesus. Que somos um povo disposto a negar a nós mesmos e tomar a sua cruz para segui-lo. Tomar a nossa cruz para segui-lo. Cada um de nós, queridos, tem sido chamado, tem sido convocado para fazer parte do exército do Deus vivo. E diferentemente das grandes batalhas que já aconteceram nesse mundo, aonde os generais ficavam protegidos, organizando como os seus exércitos iriam avançar, o nosso general é que vai à nossa frente, é Ele que vai conduzindo os seus ao campo de batalha, é Ele que nos garante a vitória. Como você sabe se é realmente um filho de Deus? Quando você entende o valor insuperável do reino. Você sabe se realmente é um filho de Deus quando você entende que o cristianismo, que a Bíblia, que a sua fé não são aspectos periféricos de sua vida. Não são apenas hobbies ou coisas de domingo à noite, porque você não tem outra programação para fazer. Mas na verdade,
é uma alegria abrangente. Você é filho de Deus quando você está disposto a mudar toda a sua vida para seguir, não as suas ambições pessoais, mas para buscar as coisas do reino de Deus. Esta, queridos, não é uma realidade para algum homem espiritual especial. Não é uma casta que tem esse poder, esse privilégio. Isso foi concedido a todo aquele que nele crê. Agora chegamos à sétima parábola. É a parábola da rede. É sobre uma rede de pesca. Naqueles dias, a pesca era realizada de três formas, de três métodos. O primeiro método usava um anzol e uma linha, como você vê lá em Mateus capítulo 17, verso 27, quando Jesus pediu a Pedro que lançasse um anzol no mar. Essa era uma prática comum naqueles dias. A gente está vendo ali Jesus recrutando para seus discípulos pescadores, e eles sabiam da prática da pesca. Essa era uma realidade comum àquele povo. Acredito que muitos de vocês podem já ter até mesmo pescado assim, utilizando uma vara de pescar, ou ter visto alguém pescando. Mas há um segundo método que as pessoas também usavam para pescar. Seria através de uma pequena rede de pesca, que hoje nós chamamos aqui no nosso Ceará de tarrafa. Pedro e André eram pescadores, e eles estariam lançando uma rede no mar, conforme Mateus 4, verso 18. Essa rede tem pesos amarrados nas extremidades, para que quando você a joga, ela possa se espalhar e afundar. E quando a pessoa puxa, ela traz os peixes que ficaram presos na malha da rede. Mas há uma terceira maneira de pescar, conforme lemos em Mateus capítulo 13, verso 47, que é o alvo da nossa parábola. Nesta parábola, nós vemos exatamente essa terceira forma de pescar. É interessante porque essa palavra rede, que para nós é traduzida na Bíblia com essa única palavra, no grego, ela vai variar de acordo com o tipo de rede que é utilizada. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, a palavra em grego difere da palavra em grego aqui do capítulo 13. A rede de Mateus se refere agora a uma grande rede que era puxada por vários barcos e era lançada para que então aquela rede fosse puxada e trazido toda a pescaria. É o que nós chamamos hoje de redes de arrasto. São redes enormes com as quais os navios capturam todos os tipos de peixe na rede. A ideia da parábola da rede é essa. Veja o versículo 47. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. É como se Jesus dissesse: o reino de Deus se compara a uma rede que se move silenciosamente no mar da humanidade, prendendo, capturando pessoas nessa rede através da pregação da palavra de Deus. Ao longo do tempo, por todo o mundo, pessoas foram expostas às Escrituras e fizeram parte daqueles que foram capturados, que foram alcançados por essa rede, que é o reino de Deus. É nesse momento que no versículo 48, Jesus diz que quando essa rede está cheia, os pescadores, os pregadores do evangelho, a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Queridos, nem todos os peixes capturados nessa rede são bons. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de alguma vez, por exemplo, ir ali na praia de Iracema, em determinados horários, quando os pescadores estão puxando aquelas grandes redes de arrasto, que foram liberadas pelas embarcações no mar. E ali eles vêm com grande esforço puxando aquela rede. E a coisa que eu gostava de ficar vendo o resultado da pescaria quando eu ia ali com os meus pais. E ali, quando chegava ao final daquela pescaria, e estavam colocados ali na areia, todos os peixes arrastados por aquela rede, se tinham peixes dos mais variados tipos. A rede arrastava tudo, não apenas peixes bonitos, grandes, que tinham valor comercial para os pescadores, mas também pequenos peixes sem valor nenhum. E o que a gente via era que aqueles pescadores jogavam aqueles peixes sem valor. Eu acho que alguns conhecem o baiacu, geralmente via muito baiacu, ele ficava logo todo inchado, e o pessoal jogava na areia.
E eu, como criança, sem saber o que significava, eu ficava recolhendo os peixes que se debatiam na areia e ficava lançando-os de volta ao mar. Queridos, é assim também com relação à pescaria espiritual. Nem todos os peixes capturados nessa rede são bons. Acredito que numa pescaria em nossos dias, além de peixes, lulas e crustáceos, até mesmo lixo é arrastado até a margem da praia. Mas os pescadores descritos aqui nessa parábola da rede teriam que puxá-la à praia e iniciar um processo de triagem, juntando os peixes bons em cestos e jogando fora os ruins. E aí nos versos 49 e 50 nos é dito: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, essa profecia revela a existência de dois grupos: os justos e os perversos. E nesse segundo grupo, os perversos, temos representados todos aqueles que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a Cristo. Tanto aqueles que abertamente fazem isso. Talvez você já tenha pregado o Evangelho para alguém e aquela pessoa tenha dito: não quero saber acerca de religião, não quero saber acerca de Cristo, não quero saber acerca do Evangelho. Tem pessoas que claramente rejeitam. Porém também existem aquelas pessoas, queridos, que aparentemente não têm uma vida ímpia, não têm uma vida réproba. São pessoas às vezes que até mesmo estão na igreja, mas vivem sem compromisso, são crentes carnais, foram expostos ao ensino da palavra de Deus, vêm à igreja, são ensinados no Evangelho, ou até mesmo foram criados em lares cristãos. Mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que perscruta as mentes, sabe que eles são perversos. Claramente, amados, essas são pessoas que não conhecem a Deus. Elas podem ouvir sobre Deus, elas podem ouvir sobre o Evangelho, elas podem ouvir sobre Jesus, mas realmente elas não conhecem a Deus, porque o ato de conhecer a Deus não é apenas uma teoria, mas é uma prática, é algo que a gente vive. Elas continuam persistindo por caminhos de perversidade. O reino de Deus, queridos, tem sido anunciado em todos os lugares e em todos os tempos, tocando muitas vidas. Muitas pessoas chegam a ouvir a mensagem do Evangelho, mas não podemos deduzir, como nós dissemos antes, que aqueles que ouvem a Bíblia, aqueles que estão na igreja, aqueles que participam das atividades da igreja, automaticamente estão salvos. Precisa haver uma separação do bem e do mal, do justo e do perverso. Eu estava lendo a Bíblia e me deparei com a história de Eli. Eli foi um sacerdote do Antigo Testamento, durante os dias de Samuel. Eli era bem conhecido, era muito conceituado pelo exercício sacerdotal junto a Israel. Contudo, havia algo que pesava negativamente sobre Eli. Os seus dois filhos, eles eram terrivelmente maus. Desviavam para si os sacrifícios que as pessoas traziam a Deus, pegando as melhores partes para si mesmo. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, a palavra do Senhor diz que o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Assim, eles profanavam a adoração a Deus. E Deus viu isso e falou a Eli, para que assim ele disciplinasse os seus filhos. Queridos, nós como pais, temos a responsabilidade de corrigir e disciplinar os nossos filhos. Eli não fez isso, não obedeceu a Deus. Eli não impediu que aquele pecado que ele conhecia fosse praticado. Alguém poderia perguntar: Eli foi um filho de Deus? Eli foi um pai sem pulso com os seus filhos? Ou realmente era um filho de Deus? Eu pergunto a você: como saber se alguém é realmente salvo? Como saber se você é realmente filho de Deus? É claro que todos nós precisamos, queridos, ver a nossa situação como pecadores e saber que nós mesmos não temos poder, alternativa
para nossa salvação pessoal, a não ser através de Cristo. Você precisa acreditar que Jesus é o único que pode salvá-lo dos seus pecados. E Ele o salva não porque você seja bom, mas por causa da graça de Jesus. Não é mérito nosso, nunca foi, jamais será, é tudo por Jesus. Mas qual a evidência que deve ser vista na vida de alguém que realmente crê em Jesus? Essa pessoa, querido, deverá buscar lutar e dominar o pecado. É isso que Jesus disse a Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, isso não é sinônimo de perfeição. Nós não seremos perfeitos nesse mundo. Nós não alcançaremos o grau de perfeição aqui nesse mundo, porque o pecado continua nos assediando. Mas isso quer dizer, queridos, que ao longo da nossa vida, se nós conhecemos a Jesus, se Deus habita em nós, isso culminará com uma vida mais e mais santa, reta aos olhos de Deus. Você começará a pecar cada vez menos. Esse fruto, essa vida transformada, essa obediência é a melhor evidência de que alguém realmente nasceu de novo. Se você não vive enamorado pelo pecado, se você não vive desejando o pecado, se você não vive planejando pecar, pelo contrário, o seu desejo é aproximar-se de Jesus, o seu desejo é aproximar-se da luz, o seu desejo é afastar-se das trevas, afastar-se dos pecados. Isso mostra que você nasceu de novo. Só porque você vem à igreja, só porque você lê a Bíblia, só porque você se chama de cristão, não significa que verdadeiramente você é cristão. Assim, você pode até estar na rede, mas necessariamente você pode não ser um peixe bom. É claro, queridos, que eu estou feliz que todos nós estejamos na rede. Esse é o primeiro passo. Não é ficar fora, é estar na rede. Mas além de estar na rede, além de estar ouvindo a palavra de Deus, além de estar sendo impactado pela mensagem do Evangelho, a minha oração é para que mais e mais possamos ver que nós fazemos parte do reino de Deus. Quando não crer que essas vidas poderão um dia serem lançadas na fornalha ardente. Eu sei que essa, queridos, é uma mensagem dura, mas não reclamem de mim por ela. Reclamem de Jesus, porque foi por ele proferida. Alguém poderia até dizer que isso não deveria ser pregado num culto de domingo. Mas, queridos, se nós aqui trouxéssemos apenas palavras que amenizassem o efeito do pecado, se a gente apenas procurasse anunciar aquilo que agrada ao coração do pecador, e o que agrada o coração do pecador é o pecado, nós não estaríamos sendo honestos, nós não estaríamos fazendo o nosso papel de pastor da igreja. Precisamos entender, amados, que nem sempre é possível aliviar a pressão trazendo uma mensagem de prosperidade, de vitória. Mateus capítulo 13 é uma mensagem do próprio Cristo, que precisa ser ouvida e aplicada por nós. Não há nada mais trágico do que estar na igreja e não ser salvo. E não há maior privilégio do que ouvir a palavra de Deus hoje e ter a oportunidade de se arrepender e crer nele. Se você está aqui nessa noite, você tem essa oportunidade. Talvez durante toda a sua vida você foi educado, você aprendeu que a salvação era pelas obras, ou que pelo fato dos seus pais serem crentes, isso passaria por herança para você. Eu quero dizer que tudo isso é errado. Não, essa é uma decisão pessoal, particular. A palavra de Deus lá em João capítulo 8, versos 31 e 32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é que pode trazer a sua libertação. Se você está aqui nessa noite, se você espera
ter uma mudança de vida. Essa mudança ela não vai acontecer pelo fato de você sair de uma igreja para outra. Essa mudança não vai acontecer pelo fato de você apenas mudar de endereço residencial. Essa mudança acontecerá de fato quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não deve apenas se contentar com a aparência. Lembre-se, há uma realidade interna. O seu coração precisa estar inclinado para Deus. Peixe ruim pode se transformar no melhor peixe, porque o milagre é Deus que realiza. Eu fui o pior peixe, um peixe ruim que estava na rede, mas Deus operou um milagre na minha vida. O milagre da salvação, e o mesmo Deus que operou na minha vida, pode operar na sua vida nessa noite. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Hoje, queridos, nós vivemos um cristianismo superficial, onde as pessoas querem estar aliadas do mundo e membros da igreja. As pessoas querem ter uma vida desregrada lá fora, uma vida libertina, e achar que podem servir a Deus. A aparência, só aparência. Mas nessa noite Deus quer realizar a maior de todas as pescarias. Ele tem lançado a sua rede, Ele tem lançado a sua palavra, Ele tem lançado a sua semente. O tesouro foi encontrado. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação.